Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia para falar da mulher no mercado de trabalho. Qual é o papel da mulher desenvolvendo atividades no mercado de trabalho no Brasil? Quais são as principais características, os problemas, o que nós podemos analisar do papel da mulher na sociedade, assumindo atividades de trabalho remunerado, também em comparação ao trabalho desenvolvido pelos homens, o que nós temos de semelhanças, diferenças, de enfrentamentos em todo esse sentido, né? Vamos juntos ali pensar no objetivo da nossa aula de hoje, compreender a atuação da mulher no mercado de trabalho. Como a mulher atua, quais são as atividades, por exemplo, desenvolvidas pelas mulheres no mercado de trabalho e como aconteceu esse processo de inserção da mulher no mercado de trabalho. Aí vamos pensar ali, como é a participação da mulher no mercado de trabalho? Será que a gente sabe quais atividades ela desempenha? Como é a questão salarial, por exemplo? Ali, será que existe desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho em relação às atividades desenvolvidas, em relação à remuneração? Ou será que é tudo igual? Então vamos refletir um pouquinho a respeito do tema, pensando juntos ali, inicialmente, características ali da desigualdade, entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E o que nós temos ali no nosso resumo, no nosso slide? No Brasil, o número de mulheres na população supera o de homens em quase todas as regiões. Isso ocorre porque existem algumas características ali que fazem com que se tenha mais mulheres no total, na porcentagem de população ali, do que homens na grande maioria das regiões brasileiras. Apresentam maior longevidade, maior expectativa de vida ali, em relação aos homens. Isso é um fator que aumenta a população feminina em comparação com a masculina, Nas últimas décadas, a sociedade brasileira atravessou importantes transformações, tanto políticas quanto econômicas e também sociais, e essas transformações afetam mulheres e homens de maneiras diferentes. Então, todas as mudanças na sociedade vão afetar as pessoas, direta ou indiretamente, e homens e mulheres também de maneiras diferentes. Vamos entender um pouquinho também como aconteceu todo esse processo, Você sabia que nas últimas décadas ali do século XX, presenciamos um dos fatos mais marcantes da sociedade brasileira? O que foi esse fato marcante? A inserção cada vez mais crescente, ou seja, aumentando cada vez mais da mulher no campo do trabalho. Então, ao longo ali do tempo, de modo geral, as mulheres assumiam as funções domésticas e os homens estavam ali assumindo as funções no mercado de trabalho, em diferentes atividades, em diferentes profissões. E a gente vê nos últimos tempos a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, no campo de trabalho. E isso é explicado por uma combinação de fatores econômicos, culturais e sociais. São mudanças que acontecem na sociedade ao longo do tempo que fazem com que a mulher passe a desenvolver também atividades ali do mercado de trabalho, Em razão do que isso aconteceu? Do crescimento da industrialização, dessa transformação da estrutura produtiva. Então isso vai fazer com que aconteça o quê? Com que as atividades também se modifiquem. Os tipos de atividades, as profissões em geral, vão se modificando quando eu tenho ali o processo de industrialização, por exemplo. Outro fator, o processo de urbanização, a redução das taxas de fecundidade nas famílias, ou seja, o número médio de filhos por mulher, que lá na década de 50 era de, em média, 6 filhos, na atualidade a gente tem ali menos de 2 filhos em média por mulher. Essas são características que influenciam também na inserção da mulher no mercado de trabalho, A inclusão das mulheres no mercado de trabalho se deve a todas essas transformações da sociedade brasileira, certo? E aí nós vamos ter ali características ali dessa inserção da mulher no mercado de trabalho. Então vamos entender ali
conforme o nosso gráfico traz, né? Mulheres ocupadas. Então, nós temos ali 2019 e 2020 como referências, né? Em 2019, 41,2 milhões de mulheres ocupadas, né? 35,5 milhões de mulheres ocupadas em 2020, diminuiu um pouquinho aquele número ali. Elas continuam ganhando menos, então nós temos ali, mesmo cargo, mas um rendimento menor. Essa característica é em 2019, também em 2020 ali, as diferenças salariais entre homens e mulheres, né? Mulheres que trabalham, por exemplo, também na informalidade, então em 2019, 13,5 milhões, em 2020, 10,8 milhões, muitas delas ali perderam postos de trabalhos informais também, atividades que foram prejudicadas ao longo desse período, por isso diminuiu o número. Ali a questão da redução do emprego doméstico, então a gente vai ter do total 5,8 milhões em 2019, diminuiu ali para 4,2 milhões em 2020. Então são várias características apresentadas no gráfico para a gente entender essas diferenças entre o trabalho feminino e masculino, como é tratada toda essa questão e também como está a questão da ocupação, quais atividades, né, as mulheres desenvolvem, destacando ali a questão da informalidade, né, que principalmente nos últimos tempos ela tem se acentuado em função das questões de pandemia, das questões de desemprego. Tudo isso vai fazer com que as pessoas desenvolvam atividades na informalidade. E no caso das mulheres também, isso se apresenta ali, tanto em 2019, um pouco menor em 2020, mas também um grande número ali em 2020, certo? Características ali da questão das mulheres no mercado de trabalho. E para a gente saber mais ali, vamos ao anúncio ali, né, o enunciado da nossa notícia. Participação de mulheres no mercado de trabalho tem o 5º ano de alta, mas remuneração segue menor do que dos homens, segundo o IBGE. Então, mesmo com o aumento ali de mulheres assumindo funções no mercado de trabalho, ainda assim a remuneração delas é menor em comparação à dos homens, né? A participação das mulheres aumentou ali durante 5 anos seguidos, teve uma crescente, né? Mas os rendimentos, mesmo, por exemplo, em cargos gerenciais, funções que eram antes mais masculinas ou que eram só homens que desenvolviam, as mulheres também assumem nos últimos tempos. Mas os salários ainda continuam sendo melhores das mulheres se comparados com os dos homens. Isso é uma situação complicada. E o que essa imagem traz para nós em relação a isso? A pensar no rendimento dos homens ou das mulheres, quanto ganha? Será que é igual para desempenhar a mesma função? A imagem já traz essa ideia para nós de que não. Mesmo desenvolvendo a mesma função ali, por exemplo, um cargo gerencial, ainda assim as mulheres ganham menos do que os homens, são remuneradas, né, com valores menores. Nos últimos estudos, o que nós vamos ter ali? Vem apontando uma tendência contínua de redução dessa desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. E entre outros fatores, o que contribuiu para diminuir essa diferença salarial entre homens e mulheres? O aumento da renda das mulheres está relacionado à conquista, né, de mais espaço na vida pessoal, na vida familiar, na sociedade e ao combate à desigualdade entre gêneros. Então, são vários fatores ali de transformação da sociedade que vão contribuir para diminuir essas desigualdades de rendimentos entre homens e mulheres, né? Entretanto, estudos ainda mostram que o rendimento das mulheres no mercado de trabalho apresenta diferença média de quase 30%. Ainda é uma diferença muito grande em média, né? Dependendo das funções que são desenvolvidas, essa diferença é maior, em outras é um pouco menor. Mesmo a gente falando, reduziu a diferença, né, do quanto ganham as mulheres e do quanto ganham os homens, ainda assim elas existem e são em porcentagens bem significativas, né? Aqui nós vamos ter essa característica, né, de comparação da renda das mulheres em relação
a dos homens, né? Em 2015, aqui, por exemplo, representava a renda das mulheres 88% em comparação às dos homens. Ou seja, todo esse período aqui, a gente tem a renda feminina ainda menor do que a masculina, mesmo desenvolvendo ali as mesmas atividades. E também teve o aumento ali de jornada de trabalho das mulheres, né? As horas semanais no ano de 2016, conforme o nosso gráfico. A jornada masculina permaneceu a mesma de 43 horas, ou seja, aumenta a jornada, mas os rendimentos ainda não são equiparados, ou seja, não são iguais para homens e para mulheres em muitas funções na sociedade, né, no mercado de trabalho. E aí, então, no Brasil, outra característica que a gente tem a mulher assumindo esse papel, né? O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e a sua autonomia financeira vão gerar algumas consequências, né? Contribuem para o aumento da proporção de famílias chefiadas por mulheres, ou seja, cresce ali a proporção de famílias que tem a mulher como responsável em prover a renda e em ter renda para atender as necessidades ali da família, necessidades básicas de alimentação, de luz, de pagamento de água, de tudo aquilo que precisa para que a casa funcione, né, para que as pessoas utilizem e tenham ali as suas necessidades atendidas. Então, é cada vez mais ali presente essa característica das mulheres chefiando, né, os lares na sociedade brasileira, né? Com ou sem a existência de um cônjuge, né, no domicílio. Então, muitas vezes as mulheres são sozinhas, trabalham fora e gerenciam, né, a família, a casa, são as responsáveis por trazer a renda principal para a família. Característica ali também que nós temos na sociedade brasileira. E aí uma atividadezinha para vocês observarem o mapa ali, né, e indicar o percentual de famílias chefiadas por mulheres na unidade da federação em que você vive, né, no teu estado. Em seguida você vai citar outras situações semelhantes. Então, vamos observar o mapa, identificar, né, essa questão ali de percentual de famílias que são chefiadas por mulheres. Será que no nosso estado é maior ou menor do que em outros? Então, vamos analisar o mapa para construir a nossa resposta. Observem, respondam e a gente volta em seguida para a correção. Voltamos para a correção da atividade, então ficou uma perguntinha ali que vocês deveriam analisar as características apresentadas no mapa
para construir a resposta de vocês ali em relação ao percentual de mulheres, né, que chefiam as famílias. Vamos ver ali como é que ficou a nossa resposta. Então, nós temos ali, no Paraná, o percentual é de 22,57% a 25% de domicílios que são chefiados por mulheres. Semelhante ao Paraná, nós vamos ter Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia. Então, o que nós temos aqui na análise do nosso mapa, né? Domicílios que são chefiados por mulheres, a porcentagem. Os tons mais escuros são aqueles que apresentam uma porcentagem maior de mulheres chefiando os lares. Então, a gente vai ter ali a situação no Paraná, né, comparado com outros estados e também observando ali as características de outras regiões do Brasil, ele está entre 22,57% e 25%, que é menor do que outros estados brasileiros, está entre os menores, né, nesse percentual de lares chefiados por mulheres, certo? Então, a característica ali que poderíamos relacionar da nossa resposta. E a evolução das mulheres no mercado de trabalho, o que a gente pode colocar em relação a isso, né? Com o passar dos anos, a fatia do mercado de trabalho ocupada por mulheres aumentou, ou seja, cada vez mais as mulheres assumem diferentes funções em diferentes atividades ou profissões que antes eram exclusivamente masculinas. Na atualidade, nós vamos ter as mulheres desenvolvendo funções nas mais variadas áreas, assim como os homens, né? E aí, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, menos de 14% das mulheres tinha emprego nos anos de 1950. Então, a partir dali, a gente vai ter esse processo, essa mudança, ou seja, várias características da sociedade foram se modificando e a mulher foi sendo inserida ou foi participando cada vez mais no mercado de trabalho. No último censo de 2010, esse número passou para 49,9%. Olha quanto aumentou a participação da mulher no mercado de trabalho, se a gente pegar ali de 1950 até 2010, segundo os estudos do IBGE. É um aumento muito significativo, gigantesco de participação da mulher na produção das riquezas nas mais diferentes atividades e profissões no Brasil, né? E isso é bem importante, né? E a ideia também é a importância de valorização da mulher para o desempenho de qualquer atividade, né, que seja da sua vontade. Então, características ali desse processo de aumento. E aí, então, no entanto, o que nós vamos ter ali de característica, né, que é preciso refletir? A quantidade de mulheres empregadas ainda é bem menor quando comparada às dos homens. Portanto, não se pode negar que teve esse avanço, mesmo ainda sendo menor, lá na década de 50 era praticamente nulo, né? Menor ainda do que é na atualidade, apesar da desigualdade, tanto em termos de salário, quanto em qualidade de emprego. Então, ainda existem essas diferenças ali, tanto salariais quanto de qualidade de empregos, né? Fazendo sempre essa comparação, esse paralelo ali entre homens e mulheres. Nas últimas décadas ali do século XX, então, para a gente refletir um pouquinho a respeito, presenciamos ali fatos marcantes da sociedade brasileira. O que foram esses fatos marcantes? A inserção cada vez mais crescente da mulher no mercado de trabalho. Então, retomamos o que a gente tinha falado lá no início. Vários fatores contribuíram para a inserção da mulher no mercado de trabalho. A industrialização, o processo de urbanização, a diminuição nas taxas de fecundidade nas famílias, ou seja, o número médio de filhos por mulher, foram fatores importantes ali para a inserção da mulher no mercado de trabalho. Esses fatores a gente diz que são uma combinação entre fatores econômicos, culturais e sociais. Então, esse conjunto de fatores contribuíram para a inserção da mulher no mercado de trabalho. E aí, então, a gente tem que pensar um pouquinho ali
nas atividades que são desenvolvidas por mulheres? Será que no teu local de vivência, na tua família, você tem mulheres que trabalham? E quais são as funções assumidas pelas mulheres na atualidade? Então vocês vão ali escrever sobre uma profissão que seja do conhecimento de vocês, informações, né, da atuação feminina nessa profissão. Você pode escolher qualquer profissão, desde alguma que seja de alguém que você conhece, da tua família, enfim, né, ou outra que você já tenha estudado ou ouvido falar. Então ali advogada, administradora de empresas, cientista, escritora, engenheira, professora, entre outras atividades. Então o que vocês vão fazer? Vão escrever características e informações sobre a atuação feminina nessa profissão que vocês escolheram. Aí vocês refletem um pouquinho, anotam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos para corrigir a atividade, então vocês deveriam ali escolher uma profissão e anotar informações de como é a atuação feminina nessa profissão, o que vocês conhecem sobre essa profissão e como as mulheres a desenvolvem, né? Aí vamos ver ali uma sugestão de como a gente poderia responder, ou melhor, quais são profissões ali que são desenvolvidas por mulheres. Então nós temos na aeronáutica, né? E aí eu trago aqui para vocês uma comparação entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que desenvolvem essa atividade. Então nós vamos ter ali, entre as aeronautas, né, 78,45% são homens e 21,55% são mulheres, né? Apesar desse crescente número de mulheres assumindo diferentes funções, aqui a gente ainda tem a grande maioria de homens. Outro exemplo ali da atividade de caminhoneiros, né? Hoje a gente vê mulheres, não são muitas, né, comparado com a quantidade de homens, mas a gente já vê mulheres assumindo essa atividade, desenvolvendo essa atividade ali, essa profissão, né? Cada vez mais a gente observa essa característica. Ainda é muito menor comparada com a quantidade de homens, né? Caminhoneiras, né, do que caminhoneiros. Também médicas, né? Total de médicos do Brasil ali, nós vamos ter em 2020 500 mil, né? Aqui nós temos o número de mulheres quase ali a metade, né, do total. Um pouco mais de médicos homens, mas o número de mulheres ali é bastante grande na medicina, né, atuando como médicas. Espero que vocês tenham conseguido fazer anotação de alguma profissão e como
as mulheres atuam, como é a atuação feminina em algumas delas, conforme a gente relacionou aqui a quantidade, né, de mulheres em cada uma dessas profissões que nós apresentamos. E retomando um pouquinho o que nós desenvolvemos na aula de hoje, sobre a participação da mulher no mercado de trabalho e o aumento da proporção de famílias chefiadas por mulheres. Então, claro, se a mulher está no mercado de trabalho, ela também vai participar na família com renda para atender as necessidades da família. Mas, em muitos casos, e isso é cada vez mais crescente, a mulher assume a responsabilidade sobre a renda familiar. Então, é uma característica ali também dessa ideia de participação e de inserção da mulher no mercado de trabalho. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês para o entendimento sobre esse tema. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!